passar já. Gostaria, para compor a mesa aqui, chamar a nossa vice-prefeita, Nilce Vini, por favor, fazer parte da mesa aqui. Luciano, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, já que está aqui do meu lado. Diretor executivo do Instituto Ilhabela Sustentável também, o Carlos Nunes. Gostaria de fazer aqui a parte da mesa. Eu estou fazendo a abertura aqui como presidente. A presidente Gracinha não está, ela está no evento. O vice, que é o vereador Adilton Ribeiro, ele também está nesse mesmo evento. Eu sou presidente da Comissão de Obras e vereador como primeiro secretário. Estou fazendo aqui a abertura da mesa. Queria fazer alguns agradecimentos especiais aqui. Agradecer, no nome da Prefeitura, ao secretário Flávio Miranda, o secretário de Obras está aí. Viu Maurício Calil também, secretário de Finanças. Ex-secretária de Turismo, Inês, está aqui. Tá, o pessoal da Prefeitura, Ronaldo, Guilherme, aqui a equipe toda. Ex-secretária de Meio Ambiente também, Marinha está aí, também presente. A liderança jovem aí, Kim, está aí sempre presente. A nossa amiga presidente do partido PTB, Juliana Storch, também está aqui presente. Em nome de todos, boa noite. Gostaria aqui de chamar o Luciano. O Luciano vai fazer a parte da organização aqui da mesa. Gostaria de fazer um detalhe que aqui uma palestra na parte técnica. A gente vai se apegar à parte técnica, exemplificar o que é e concentrar nessa parte. Eu vou fazer o contato aqui, saindo fora desse cunho. Eu acabo chamando a reunião para cá, porque eu acho que é isso que a gente veio. A gente veio homenagear os palestrantes, a parte técnica ele vai nos dizer, aí vai nos ajudar no planejamento de Ilhabela. Eu acho que é esse o intuito também. Agradecer a presença do vereador Carlinhos, que está ali, e o vereador Sampaio, que estão aqui presentes também. Então, a presença legislativa é muito importante. Então, eu queria dizer, vou passar agora a palavra para o Luciano, que é o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, ele que fez o pedido, para que isso acontecesse, e agradecer os palestrantes, que espero que isso é muito bom para Ilhabela, esse planejamento. Obrigado, boa noite. Olá, boa noite. Esse fórum é uma iniciativa da sociedade civil através da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ilhabela. E em nome de toda a associação, gostaria de agradecer a todos os presentes, aos vereadores, o pessoal da equipe aqui da Câmara Municipal por ter cedido esse espaço. Agradecer também ao apoio do Instituto Ilhabela Sustentável, Observatório Social de Ilhabela, 11630, Associação para a Cidadania, João Ilha, Copacabana Beach, Associação de Hotéis e Pousadas e Pousada do Capitão. Um agradecimento também especial aos palestrantes que aceitaram esse nosso convite. Quem não assinou a lista, eu peço por favor que assine. E o objetivo desse fórum é promover o exercício, a reflexão e o debate cidadão sobre as políticas de planejamento urbano e mobilidade. Por ser este um momento de revisão das diretrizes de desenvolvimento e ocupação do solo de nossa cidade, através da revisão do plano diretor e do planejamento regional através do gerenciamento costeiro, além de outros instrumentos que de alguma forma fazem parte deste contexto, como o plano local de habitação de interesse social, já em andamento, e o plano de mobilidade. Desta forma, nós devemos sim refletir e encontrar soluções para toda a problemática que já vivemos, como, por exemplo, a ocupação desordenada do solo, os problemas ambientais, entre eles a má qualidade das praias, alagamentos e a mobilidade urbana pouco eficiente. A ideia é discutir abordagens, estratégias, instrumentos e ferramentas que possam embasar as discussões nos processos participativos com o poder público, bem como apontar modelos e boas práticas que possam ser implementadas na política municipal de desenvolvimento urbano da cidade. O fórum será composto por 2 etapas. Na primeira serão 3 palestras seguidas, aproximadamente de 40 minutos cada uma. Logo teremos um intervalo de 15 minutos para um café e para os interessados se manifestarem com perguntas por escritas que serão entregues nos papeizinhos para todo mundo que quiser se manifestar por escrito. E também no intervalo vamos compor a mesa pelos palestrantes.
O moderador da mesa fará a leitura das perguntas escritas, que serão respondidas pelos integrantes da equipe técnica. O participante que fez a pergunta mencionada terá direito a 2 minutos para a réplica. Quando finalizadas todas as manifestações, o moderador da mesa encerrará a audiência. Convidamos para compor a mesa os palestrantes a professora doutora Sueli Furlan, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Geografia Física, bacharel e licenciado em Biologia e Geografia, atualmente desenvolve pesquisas socioambientais em conservação de florestas tropicais, coordenando o grupo de pesquisa Paisagem e Territorialidades na Serra do Mar. Coordenou a elaboração de planos de manejo de áreas protegidas na Mata Atlântica e atualmente coordena a elaboração dos planos de manejo dos parques naturais do Rodanel Trecho Sul, através do convite técnico científico entre DESA e o Departamento Geográfico da USP. Faz parte da equipe técnica que desenvolveu o atual plano diretor de Ilhabela. Geraldo Moura, arquiteto urbanista, sociólogo, mestre em Geografia pela Unicamp, foi diretor de Planejamento e Projetos em Guarulhos, secretário adjunto de Transportes e Vias Públicas em São Bernardo do Campo, atua na Associação Nacional de Transportes Públicos. Juliano Mendonça, geógrafo e gestor ambiental, trabalha no Instituto Acatu com Educação para o Consumo Consciente. Pós-graduado em Gestão para Sustentabilidade pela Faculdade de Getúlio Vargas, onde elaborou o estudo Mobilidade por Bicicletas no município de São Paulo. Desafios, oportunidades e recomendações. Vamos iniciar a palestra então com a doutora Sueli Furlan. Bem, eu queria inicialmente dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Apesar de todas essas trajetórias citadas no meu currículo, eu tenho por Ilhabela uma ligação afetiva muito anterior à minha vida acadêmica, desde a minha adolescência. Sou uma, como estão aqui também provavelmente, uma pessoa que aprendeu a conhecer o litoral, um outro litoral em outras décadas e também por motivações afetivas acabou escolhendo continuar estudando as ilhas do litoral, os pescadores, a Atlântica. Então, para mim é muito bom estar aqui, espero de fato poder ajudar, sempre de uma maneira muito simples, né? Apesar de eu ser de uma universidade, às vezes a gente fala muito difícil, eu vou tentar, na medida do possível, falar de um jeito mais simples. A gente é treinado para falar complicado e agora eu tenho que tentar falar mais simples. Mas, de qualquer modo, eu vou me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Então, também fico muito feliz de estar com os meus 2 colegas aqui, o Geraldo, que eu conheço, revejo depois de muitos anos e conheço o trabalho, a qualidade do trabalho dele. E também o Juliano, que quando eu ouvi que era o Juliano, eu falei, que Juliano será? Depois eu descobri que foi meu aluno, Juliano, fantástico estar aqui com você, na mesma mesa, de igual para igual, isso é sempre uma honra para qualquer professor. Então eu vou falar um pouco, vou explicar para vocês de que lugar eu vou falar, né? Primeiramente. Eu trabalho na universidade com conservação de florestas e meu foco é muito em discutir se é possível conservar com gente ou não, né? Desde a minha trajetória pelo CONDEFAT, né, pela Serra do Mar, fomos nós os responsáveis por esses desenhos de tombamento que vocês têm, Cota 40 e tal, somos a equipe técnica que fez isso junto com os nossos professores, a professora Aziza Abissada e o professor José Augusto Humberto Vares Chicarelli, que era o presidente do CONDEFAT. E muito do que a gente fez naquela época resulta em coisas muito boas e muitos conflitos, né? Muitos de nós fizemos nas nossas cadeiras de técnicos, de pessoas que pensam o melhor para todos, o melhor para o ambiente, o melhor para as pessoas, geram conflitos. Então, no lugar que eu vou falar, eu vou apresentar para vocês ponderações que eu gosto de fazer para a gente olhar de alguns ângulos as questões que envolvem Ilhabela. Então, eu escolhi, inicialmente, falar um pouco para vocês da paisagem, né? Da proteção da paisagem, pegando aqui qual o dilema dessa proteção. Evidentemente, quem planeja a paisagem prevê a intervenção na paisagem,
e vai estar diretamente comprometido e responsável pelo futuro dessa paisagem. Né? Ele será eternamente responsável pela paisagem que deixará para os outros. Né? E a gente tem a chance hoje, com uma grande capacidade técnica, de olhar para as paisagens, saber se a gente quer deixar uma paisagem com riscos sociais e riscos ambientais, se a gente quer deixar uma paisagem inclusiva, né, que permita todas as camadas sociais viverem bem, se a gente quer deixar uma paisagem de negócios, né? Então eu vou falar um pouquinho disso no começo para provocar uma conversa. E logo na sequência, como eu fui responsável junto com a Inês, as Branca Leones, da década passada já, que faz 10 anos de toda a cidade, como eu fui responsável na universidade pela coordenação desse trabalho, eu vou lembrar vocês de coisas que talvez vocês já estejam discutindo. Peço desculpas se vou voltar a algumas questões que vocês já viram e falaram. Mas como o foco é a questão da mobilidade, eu acho que é importante retomar alguns aspectos. Eu escolhi, do plano diretor, falar e lembrar um pouco mais aspectos que dizem respeito a 2 capítulos do plano. Um que são as estratégias principais que esse plano tem, atual, né? E depois um pouco do ordenamento, que é aquela setorização que define setores das cidades e coloca a cidade diante do seu dilema territorial para o futuro. Então, isto é uma coisa que parece muito autoritária, mas eu vou contar como ela foi feita e dizer para vocês que ela não foi autoritária. Né? E ver como que vocês, cidadãos de Ilhabela, em revendo isso em outra década, claro que com a experiência com a paisagem que tem, como que vocês vão trabalhar essa nova perspectiva do planejamento urbano da cidade. Tá? Então eu vou agora falar um pouco, vou pedir para os dois aqui, os meninos, me avisarem quando faltar 10 minutos para terminar. Aliás, eu já falei 5, então quando faltar, se eu tiver 5 para 25, você me avisa, tá? Vou ficar. É melhor eu falar aqui mesmo, né? Dá para ver?